interessante, não é? Nós pensamos muitas vezes que o europeu ou que o norte-americano é o povo, ou são os povos que têm mais ansiedade. Mas acredita-se que aqui no Brasil, 35% aproximadamente da população brasileira sofre de ansiedade crônica. Esse dado, no caso de 33% a 35% dos brasileiros sofrem de ansiedade, ela vem da Organização Mundial de Saúde. Então é um dado bem realista, penso eu. Ou seja, o Brasil é considerado o país do mundo, com o maior número de pessoas ansiosas. E isso é muito interessante porque nós estamos falando da ansiedade que envolve crianças, que envolve idosos e que envolve de adolescente até um pouco depois da meia-idade. Mas quando observamos crianças ansiosas e idosos ansiosos, isso realmente é muito grave. Então, quando se fala que o Brasil tem aproximadamente 20 milhões de pessoas que sofrem de ansiedade crônica, aí eu pergunto para ti, você faz parte desse número de pessoas? E isso tem crescido cada vez mais, porque o chamado transtorno de ansiedade, que tem vários níveis, pode ser muito grave ou menor, o transtorno de ansiedade, esses dados de 20 milhões de brasileiros, eram dados do ano de 2015. E isso tem crescido cada vez mais. Tanto é que o Brasil, e isso é muito preocupante também, é o país que tem um dos maiores consumos de ansiolíticos do planeta Terra. Então isso é muito alto. Então se você que está me vendo vive no Brasil, talvez nós tenhamos que pensar o que exatamente que a sociedade brasileira faz que crie esse nível de ansiedade tão alto. Será que seria ansiedade política, futebolística, o exagero de correria? Será que seria a falta de exercícios físicos? Ou será que seria a falta de um propósito de vida, que é sabido o quanto que o propósito de vida faz com que eu tenha uma vida que vale a pena ser vivida? Essa ideia do propósito é muito importante. Eu gosto muito de estar falando sobre isso. E também penso que a propaganda, que a mídia, que o marketing, que essa ideia de consumismo traz também muita ansiedade. Eu me lembro, eu nasci na década de 1960 e nós tínhamos muito poucas opções na década de 1960. A televisão você tinha que levantar para mudar de canal, era uma televisão que tinha que pôr bombril em cima da televisão. Talvez você nem saiba o que é isso. Nós tínhamos 7 ou 8 canais, a maioria era novelas e depois o futebol. Ia para a escola, tinha o carrinho de rolemã, demorou para chegar o skate, o patins, que eu adoro andar de patins, ando até hoje. Demorou, as brincadeiras eram uma ou outra. Nós tínhamos um leque de opções muito pequenas. Agora, quando nós vamos estudar a filosofia grega, me perdoem, mas eu creio que Aristóteles falava sobre isso, ou Sêneca, me perdoem. Ele dizia, um dos dois, felicidade é não ter muitas opções, que muitas opções acabam trazendo infelicidade. Eu tenho ouvido muito o Leandro Carnal e o Luiz Felipe Pondé falar sobre essa questão. Então, volto a repetir, se o Brasil tem tanta ansiedade assim, é o número 1, o 2, o primeiro, o segundo ou o terceiro país mais ansioso do mundo, isso vai mudando. Acredita-se hoje que é o primeiro, é um dos países que mais consome ansiolíticos. Aí eu pergunto, o porquê que na nossa sociedade nós temos tanta ansiedade, na nossa sociedade existe tanta ansiedade assim?
E eu, como viajo muito para várias partes do mundo, estou sempre aqui, sempre acolá, eu percebo que realmente tem alguns países que são muito mais sossegados. Por exemplo, o Peru. O Peru é impressionante como as pessoas são tranquilas no Peru, de um modo geral. Eu tenho muito pouco contato com Lima, no Peru, que é uma cidade grande. Mas em Cusco, em Machu Picchu, no Vale Sagrado, mesmo no interior, quando nós falamos do Brasil, no interior da Bahia, no interior do Nordeste, os nossos avós que punham a cadeirinha para fora de casa e simplesmente observavam o que acontecia. Aliás, o filósofo Luiz Felipe Pondé, eu gosto de citar fontes, e ele tem toda uma pesquisa, ele sempre diz que nossos avós eram muito mais felizes que nós e muito menos ansiosos. Felizes eu não sei, ansiosos eu creio que sim. Felizes eu não sei porque é difícil mensurar a felicidade. Apesar que uma vez perguntaram para o Karnal, né? O Karnal falou, Leandro Karnal, filósofo, ninguém sabe o que é felicidade. E uma aluna falou, eu sei, professor, eu sei. E ele falou, como que você pode saber o que é felicidade? E ela disse, porque eu já fui infeliz, então eu posso dizer que agora eu sou feliz. É bem interessante isso. Tem pessoas que são tão ansiosas, que elas não conseguem se dar conta de em que momento nós largamos a felicidade. E quando falamos de ansiedade também, hoje existe mais de 330 mil livros falando sobre a ansiedade. Só que são palavras, falta práticas, falta uma metodologia. O mundo tem muita falação, o mundo tem muita pregação, tem muitas palavras, mas como eu falei anteriormente, conhecimento não quer dizer sabedoria. Qualquer Google hoje sabe mais do que qualquer pessoa, mas isso não quer dizer sabedoria. Existe mais de 125 mil artigos sobre a ansiedade. 125 mil artigos. E nesse momento que nós estamos vivendo, é muito importante observarmos algumas questões que nos deixem sossegados, que nos deixem em paz. Então, faz essa outra reflexão, eu vou juntar as mãos aqui para nós irmos para outra aula, ok? E se você tiver oportunidade, copinho d'água, saúde. Lembrando que você pode depois escrever as suas dúvidas aqui e eu respondo com o maior prazer, ok? Então, vamos respirar.